é da natureza dos humanos. O tempo corrói-lhes a memória e vai colocando os nomes, os rostos, os acontecimentos numa névoa confusa que a vida resolverá. A história da humanidade é diferente. Há nela a capacidade do registro perene dos nomes, dos rostos, dos acontecimentos, que vai acumulando numa máquina de transformação transgeracional e que são a matéria-prima da fabricação do futuro. A história usa os humanos, mas tem como que uma sabedoria de longo prazo que vai apurando os melhores traços da humanidade. Assim se explica que as grandes ignomínias das sociedades humanas se tenham dissolvido na história e delas reste, porventura, uma atualização, mas poucas vezes um aprofundamento. Chegámos ao século XXI português em condição de injustiça social, mas o 25 de Abril permitiu que os tantos analfabetos de outrora viessem a chegar ao decifrar das letras. Chegámos aqui ainda em pobreza, mas o 25 de Abril permitiu que os pés descalços dos camponeses e operários já não tenham de pagar os 25 tostões do seu tanto desconforto. Chegámos a estes tempos em condições de violência na precariedade laboral, mas o 25 de Abril fez com que os jovens que a sofrem, como ninguém, já não vão morrer longe, lá onde a guerra suportava o festim colonial. Chegámos a estes dias de ataque cerrado ao Serviço Nacional de Saúde, mas o 25 de Abril criou nos portugueses um sentimento de direito que, há muito, dispensou o esforço dos simbólicos João Semanas e dos reais Fernandes Val, Trabulos Martinhos, Sousa Henrique, Jorge Seabras. Chegámos a estes dias de inaceitável especulação imobiliária, mas o 25 de Abril abriu as portas à extinção dos bairros da Lata. Chegámos a estes dias de censura mediática de tudo o que não seja o pensamento dominante, mas o 25 de Abril eliminou a censura de facto, deixando de haver quem irrompa livraria adentro para esvaziar prateleiras de livros proscritos. No Alentejo, das praças de Jorna, o 25 de Abril abriu as portas de uma reforma agrária que, mesmo assassinada, terá deixado num canto de jardim a semente transformadora de que fala a canção de Chico Buarque. Ali, ao pátio da Inquisição, já não mora o Partido Único e neste mesmo Salão Nobre poderia hoje usar da palavra até quem quisesse maldizer o 25 de Abril. Não aconteceu. Sou militante do mais antigo partido político português que lutou contra a ditadura e o único partido que lutou contra o fascismo português ao longo dos 48 anos da governação de monopolistas e latifundiários que os eufemismos Estado Novo e Antigo Regime querem branquear. É da história. O PCP lutou contra a ditadura e pela democracia com a mesma entrega e disponibilidade com que vem lutando pelo aprofundamento da democracia portuguesa nos também 48 anos que acaba de cumprir. Nos mais de 100 anos inteiros em que participámos na tal construção de realidades de que a história se encarrega, sofremos as provações da luta organizada, a clandestinidade, a prisão, o exílio, a deportação, a morte. Quando saímos à rua, em 25 de abril de 1974, nestas mesmas ruas da cidade, mesmo antes da legalização, já tínhamos connosco os símbolos e as bandeiras, as palavras de ordem e o projeto. Sabemos dos riscos de lutar pelo objetivo de uma sociedade de iguais de condição, neste tempo permanente em que a fome de muitos e o remedeio de alguns é a fartura de tão poucos. Sabemos também que o avanço dos tempos sofistica os meios da ofensiva dos tais tão poucos donos do mundo. Os lápis azuis são agora centrais de desinformação que substituíram mangas de alpaca por cientistas sociais. As notícias são agora instruções, as verdades bem podem ser mentiras. As sondagens são mais capazes de gerar resultados eleitorais do que a inteligência dos eleitores, e diga-se que metade dos quais nem se acerca das assembleias de voto. A repressão social chama-se hoje leis laborais e persiste na ideia de que a ameaça da fome é a melhor maneira de deter o avanço do sonho milenar de emancipação. Os povos não gostam da guerra. Por isso é que os promotores das guerras as mascaram com argumentos de humanidade, sabedores de que os povos são mais sensíveis ao sofrimento dos seus semelhantes do que à gula das multinacionais. Sou militante de um partido internacionalista, solidário com todos os povos do mundo, e porque vivemos, enquanto povo e partido, a realidade de um regime fascista e colonialista, nunca confundimos governos com povos. A nossa própria história diz-nos que nas colónias que o 25 de Abril ajudou a descolonizar, fomos povo português para morrer. Mas não foi o povo português quem mandou matar. E foi preciso ser-se povo português para determinar que em 25 de Abril de 1974, um golpe de Estado pudesse vir a conquistar a legitimidade de uma revolução que transformou um país atrasado num país com futuro. Há guerra em muitos lugares do nosso mundo, hoje mesmo. Conhecemos-las todas e as respectivas razões, todas elas à revelia dos interesses dos povos. Não nos peçam, por isso, que escolhamos um só povo a quem dedicar a nossa solidariedade, nem só um agressor
a merecer a nossa condenação. A nossa solidariedade está agora com o povo ucraniano, como sempre esteve com o povo palestiniano, o etíope, o sírio, o sarauí e os demais povos sujeitos à morte diária. E a nossa condenação visa agora o governo da Rússia pelo desrespeito pelos tratados internacionais, do mesmo modo que vem visando os governos da Ucrânia, dos Estados Unidos da América, de Israel, de Marrocos, da Arábia Saudita, da NATO e dos países todos que em algum momento dispararam contra gente desarmada. Não nos iludamos, porém. Se nos envolvemos na dissecação permanente da guerra, seja onde ela for, na Ucrânia também, e da invasão que neste caso lhe deu volume, não é porque tenhamos qualquer influência no fogo que ali lavra. Mas temos a obrigação de exigir que não se confunda a obtenção da paz com a alimentação da guerra, a segurança mundial com o reforço dos exércitos, a democracia com a limitação dos direitos democráticos. Por todos os lados encontrarão os povos e os seus caminhos. Por todos os lados os povos encontrarão os seus caminhos, às vezes com a lucidez dos sábios, outras vezes nas linhas tortas com que imitam a escrita dos deuses. Aqui, nesta cidade antiga, de tantas lutas, celebramos hoje o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, como nos versos de Sofia, que já aqui foram citados. A Revolução de Abril é uma obra admirável, mesmo que inacabada, geradora de um entusiasmo que perdura para além da memória daqueles dias de abraços com que Portugal saudou o futuro à vista do mundo inteiro. E é com esse mesmo entusiasmo que nós havemos de ser encontrados, comunistas, nos dias que virão. Dias esses que queremos, como certamente cada um de vós, que sejam de progresso e de muita paz. Muito obrigado.